Bom, primeiro queria parabenizar aí o esforço de todas e todos os tuts, né, por esse momento de hoje nessa Casa de Leis, que é o local realmente adequado para esse debate. E tudo que já foi dito aqui, desde a Sueli, dos secretários da própria Juliana, mas especialmente a fala da Sueli e da Roberta, e que eu acho que a fala da Neia sintetiza bem isso. E acho que a fala dela, carregada de bastante emoção, é de uma pessoa que já respondeu com nome próprio, RG e CPF, por algumas ações, inclusive penais, em razão dessa confusão na infraestrutura e do atendimento da criança e adolescente, em especial na cidade de São Paulo, independentemente do governo, né, que esteja na gestão. Em parte, essa confusão toda decorre de uma lacuna estrutural do próprio ECA, que é pouco estudada. Segunda-feira debatemos isso com o subgrupo de Direitos Humanos de Transição do governo federal, que é a redação do artigo 86 do ECA, não ter contemplado, como fez no artigo 7º, 8º do ECA, quando fala do atendimento, direito fundamental à saúde, de ter visto o direito à assistência como direito fundamental dentro da ideia da Seguridade Social, a tríade de saúde, assistência e previdência, e no campo de assistência não ter definido de uma vez por todas que o atendimento na área da assistência seria feito, deveria ser feito, deve ser feito, aliás, é o correto hoje, pelo Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Isso deveria estar expresso, mas está implícito no artigo 90, 91 e diluído no 86, inciso 2. Então, isso precisaria estar expresso por lei federal. E aí a gente vê uma profusão de ajustes de sistemas locais que fogem muitas vezes do Sistema Único de Assistência Social, da NOB-SUAS. São Paulo, por ser uma cidade-país, uma cidade de 12 milhões de habitantes, esse impacto todo dá um ponto de mutação. E essa lei, que é fruto, o Conselho Tutelar, não diria que participou só dessas 9 reuniões, como participou de todo o processo, desde aquela comissão, desde essa audiência que a Sueli fez referência lá em 2016, no prédio da Defensoria Pública, e de todos os debates, né? A Fernanda participou de muitas reuniões, inclusive reuniões específicas da questão da Sé, né? Que é um emblema dessa falta de acolhimento, de que os direitos humanos, a grande marca é o acolhimento, como diz o professor Zé Gregório. E a gente aqui, como pesquisador e do núcleo de pesquisa da PUC e da Faculdade de Direito, que fez, uma estudante, inclusive, sistematizou o trabalho, no primeiro momento, foi objeto dela, do TCC, acompanhou aí a Sueli. E a gente acompanhou bastante, e a primeira reunião, inclusive com a professora Aldaísa, também no gabinete do secretário de governo, na época, o Trípoli, se não me engano. Então, é uma alegria ver essa construção, que, como também lembrou a Roberta, é tão raro nesses últimos 4 anos, nesse triste quadrante da história da nossa República, que, graças a Deus, o esforço dos homens e do Nordeste está sendo superado, né? O PL, ele é muito importante, mas é fundamental que fique cravado nele, como já disse a Roberta, a questão da rubrica orçamentária e a questão do funcionamento em 24 horas dos serviços. Não vou entrar aqui em debate sobre a segurança pública, acho que, não, que ela deveria e deve sim participar, como participa da regulamentação da Lei 13.400 e pouco, da Lei de Depoimento Sem Dano, todo o fluxo que foi feito, Tribunal, Ministério Público, Segurança Pública, porque, como lembrou a Neia, isso acaba sobrando sim nas delegacias e muitas vezes acaba sobrando nos conselhos tutelares. Citaria aqui, por exemplo, da CEL, da Vila Prudente, e outros tantos, em que adolescentes acabaram passando a noite. Inquéritos civis que foram feitos, e eu mesmo fiz diligências às 8h pouca da manhã, ali onde funciona no Ibirapuera, embaixo do prédio, no térreo do mesmo prédio em que no topo funciona a sala do Unicef, e funcionava ali o setor de formação da assistência social de São Paulo, o serviço em que ficavam adolescentes, e a gente pegou lá adolescentes dormindo, enrolados, com forração de carpete, que servia ao mesmo tempo de colchão e de cobertor, um pedaço de forração de carpete, e que já era um avanço, porque antes eles estavam dormindo na Kombi,
do CEAS mesmo, na porta do CREAS ali da Sé, né? Perto ali do Bom Retiro já. Então, esse PL é um avanço emblemático, eu diria, no ordenamento jurídico brasileiro, que a partir do momento que ele é aprovado e entra como uma lei municipal numa cidade da relevância do porte de São Paulo, ele passa a fazer parte do ordenamento jurídico nacional como uma referência, como um farol. Assim como foi uma referência a lei de 11.193 de 91, que foi copiada em tantos locais e cidades como referência da legislação de infância que regulamenta CMDCA e conselhos tutelares, e que passou por revisão grande somente agora em julho desse ano, como disse a ANEA, a 17.817, pendente de regulamentação. Aproveitando também a fala do secretário de governo, e uma das críticas que a gente tem à própria legislação nacional de primeira infância, que é uma lei muito importante no que acrescentou direitos à saúde. O nosso trabalho em 2000, de 99 a 2000, o Ministério foi sobre o direito à saúde da infância na América Latina, comparando Espanha, Portugal, todas as regiões da Espanha, toda a América Latina, um trabalho de 800 laudas quase, apontando tudo que depois de anos isso foi contemplado nessas alterações. Porém, um desvio grave, que é um subsistema que foi criado com os visitadores e com essa questão da concentração da política de primeira infância. E isso gera, apesar de ter sido aprovado o plano de primeira infância no CMDCA, uma dicotomia. E essa dicotomia é muito grave. E essa dicotomia esconde, por exemplo, que o artigo 1º da lei, o artigo dizia que o artigo 5º da lei de 91, o locus político administrativo do Conselho dos Direitos da Criança como órgão responsável pela aplicação da pessoa desde antes do nascimento, como diz o artigo 8º, protegendo a gestante, independentemente de ser adolescente ou não, até os 18 anos, que é o CMDCA, ele deveria estar vinculado ao gabinete do prefeito, diretamente, e não vinculado a qualquer outra secretaria. E há muitos anos o CMDCA está vinculado às secretarias, ora de participação em parceria, hoje de direitos humanos. E assim também o Conselho Tutelar. Isso é um prejuízo muito grande para a gestão da política de infância e juventude na cidade de São Paulo. Nesse projeto de lei, eu confesso que o resultado final recebi, e aí eu conferi agora que é o mesmo que eu recebi da Sueli há dias atrás, porque eu não tive condição de participar de todas as outras reuniões, sempre recebia aviso, mas acho que é fundamental 2 tópicos, que o local de debate é o plenário da Câmara. Muito funcionamento bem. 24 horas dos serviços de assistência. Vinculação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, né? E a questão orçamentária, dotação orçamentária para todas as secretarias, para que a gente possa definir qual é o órgão georreferenciado para onde no território da cidade de São Paulo deve ser encaminhada uma criança numa situação de rua, na rua, uma criança ou um adolescente. Porque o Conselho Tutelar, numa cidade do perfil de São Paulo, essa cidade-país, não dá para ser usado como órgão de execução. O Conselho Tutelar, ele faz parte de garantia para garantir que o trabalho que deve ser feito seja feito, em especial na cidade de São Paulo, em que, desde a emenda constitucional 19, Constitucional Federal 19 e 20, da reorganização do serviço público brasileiro, a opção de São Paulo foi terceirizar os seus serviços de assistência. Então, a gente não tem nenhum serviço prestado na área da infância e juventude diretamente pelo poder público, nem como uma escola de formação dos próprios servidores. E é urgente a readequação dos cargos do CRAS e CREAS, porque sem CRAS e CREAS funcionando, não há política que dê conta. Não há como fiscalizar com adequação esses serviços todos que serão aí terceirizados. Por isso, a ideia originária era começar na Sé, com o endereço CPF certo, mas o projeto aqui cresceu e, como diz a Roberta, foi um avanço grande, democrático, e que evoluiu, e que sair do nada para o que nós temos hoje já é um grande avanço.
mas a gente não pode esquecer esse passado aí de 20 e poucos anos, 22 anos, né? 32 anos, na verdade, e que a Muito semana bem. passada a legislação básica de São Paulo completou aniversário, que ela é de 22/11 de 91. Oxalá terminamos esse fatídico ano de 2022, desse período pandêmico e de sindemia, como diz a professora Aldaísa, com galhardia e com uma legislação desse porte. Que não aconteça o atropelo que foi a legislação que deu aí saudável, que tenha dado benefício para a criança vítima de feminicídio, órfã de feminicídio, mas todas as críticas feitas, todas as audiências públicas, lamentavelmente, foram ignoradas. E hoje a gente, em conjunto com outros professores, com um trabalho feito pela professora Aldaísa, estamos aí minutando, ajudando a minutar uma representação de inconstitucionalidade, porque a lei separou e segregou adolescente que possa ter cometido ato infracional e o adolescente ou a criança também que já receba benefício. E também esquece, não considera o local da morte da mãe, o domicílio da família, e sim que a criança muito. Se a gente morar no Jaçanã ou morar aqui perto do Butantã, ali da Politécnica, você cruza a fronteira de Osasco ou Guarulhos sem nem perceber. Você pode morar em São Paulo e comprar pão ou fazer compra em Guarulhos ou em Osasco. Então, Muito isso é bem. bastante grave no período conurbato. Então, essa lei é importante e a gente depois, a partir dessa lei, definir no âmbito estadual e no órgão da de secretarias metropolitanas, a questão do traslado de crianças de outras cidades, de outros estados que estão aqui em São Paulo, com passagem de fundo a fundo para financiar isso e resolver Obrigada, esse doutor problema. Eduardo Muito Dias. obrigado por tudo e desculpa aí a demora. Muito obrigado.